E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Estamos de volta com mais um Planeta Rússia Podcast. O podcast oficial do Guia da Copa do Mundo Rússia 2018. Eu sou o Lucas Jensen e no programa de hoje falaremos sobre o Grupo F, que é aí que sai o adversário do Brasil, se o Brasil passar para as oitavas de final. Grupo composto por Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia. E como sempre, estamos aqui com os nossos queridos comentaristas, Bruno Santoni. Fala galera, e que sabe a Coreia do Sul pode surpreender? Pois é, né? O que será que vai acontecer? Estamos aqui também com o Matheus Bueno. E aí galera, o que podemos esperar de Juan Carlos Osorio em seu primeiro grande desafio pela seleção mexicana? Estamos aqui também com Pedro Lucena. E aí pessoal, a seleção sueca com certeza vem mais forte sem Ibrahimovic. Olha a polêmica aí, né? Também viemos um grupo com a Alemanha. Será que vai ter 7-1 nessa Copa também? Esperemos que não, né? Fique com a gente. Começa o jogo. Vamos começar falando com a campeã da última Copa, seleção alemã. Vem aqui com o seu técnico Joaquim Baixo, Joaquim Low. Será que... Começamos com tudo esse programa. Começamos com tudo, né? É uma coisa muito bonita, né, esse nosso trabalho, né? Mas o principal da seleção alemã é que ela veio com 100% de aproveitamento nas eliminatórias. A seleção marcou 43 gols e ela se caracteriza por não ter só um craque, né, um jogador mais habilidoso, um jogador de referência, mas um conjunto muito forte. Pedro Lucena, você acha que a Alemanha pode ser considerada a melhor equipe na parte tática da Copa do Mundo? Olha, eu acho que pode. É uma equipe extremamente bem montada, que tem várias peças em todas as posições. Eu acho que ela, com certeza, é a melhor distribuída assim, de todas da Copa. Eu vejo como um elenco mais forte. Ainda mais o Joaquim Low também já tem vários anos. Não sei nem exatamente, eu acho que eu vou até dar uma averiguada aqui, mas o trabalho dele eu acho que já está chegando aos 10 anos, talvez. Eu sei que ele estava na Copa de 2006 já, eu acho. Então já passou de 10 anos, já faz um tempo. Então, assim, essa sequência que ele tem tido, todo esse trabalho, a continuidade que ele tem, faz com que ele conheça os garotos alemães antes mesmo deles chegarem à seleção principal. Então isso dá uma vantagem muito, muito grande em cima das outras seleções. E você falou que ele conhece os garotos da base, né? Essa Copa do Mundo vai ser marcada pela passagem do bastão, vamos dizer assim, de gerações da seleção alemã. Seleção alemã que lá em 2006 já começou esse trabalho de reformulação, né, do estilo de jogo. E em 2010 e 2014 chegou no auge dessa geração, né, que tem Toni Kroos, Ozil, né, vários outros jogadores. E agora nessa Copa do Mundo vários nomes jovens estão surgindo, né, Matheus? Eu acho importante também essa mescla desses jogadores experientes com essa nova safra da seleção alemã. Que também eu acho que tem muitos jogadores ali que, por mais que estejam um pouco mais velhos ali, mas ainda podem render bastante nessa Copa. Que é o caso ali do Miller, do Ozil, o Toni Kroos mesmo, que vem jogando muito bem no Real Madrid. Mas eu acho que novos jogadores ali, pelo grande exemplo, e eu acho que a grande expectativa acho que é de ver o Leroy Sané ali no ataque da Alemanha, que ele vem de uma temporada espetacular no Manchester City. E também tem outros também, como o próprio Timo Werner, né? Mas eu acho que isso daí pode ser bem importante para a Alemanha. Além da parte tática que vocês citaram, eu acho que a Alemanha tem tudo para passar com grande facilidade nesse grupo. Só para confirmar aqui, então, para o nosso ouvinte, o Joaquim Baixo já está desde 2006 mesmo no comando da seleção alemã. E agora com a queda deles... na queda na Eurocopa contra a França, muito se especulou que ele fosse sair do comando, né, da seleção da Alemanha. Mas não, desde então ele não perdeu mais nenhuma partida no comando. E está aí, inclusive, na Copa das Confederações, que venceu o campeonato com o time todo reserva, praticamente, né? Esse é um dos principais destaques da seleção alemã, é o comando com bastante anos, né? Perdão do trocadilho aqui com o Joaquim Low, que, né, tem esses... Que ele é um pouco sujo, esses né? problemas, né? Mas é um trabalho que tem... é um trabalho que tem vários anos de
que tá ocorrendo, né? Então ele tem essa sequência, isso é uma coisa muito positiva. Acho que foi muito acertada essa decisão da Federação Alemã de manter ele, apesar do resultado que dá para ser considerado negativo pelo sucesso que a Alemanha tinha, né, em 2014 até agora. E o trabalho dele só tende a continuar, inclusive, claro que a gente vai entrar mais ainda dentro dessa seleção alemã, mas nos meus olhos é uma das seleções que mais vai longe, quem sabe não até mesmo finalista, quem sabe campeã dessa Copa. E mudando um pouquinho de foco aqui na seleção alemã, temos uma possível dúvida aí no gol, né? A possível ausência do Manuel Neuer, Matheus, você acha que ela pode ser prejudicial, né? Apesar de terem outros goleiros que estão em boa fase, como Ter Stegen, até o próprio Ulreich no Bayern de Munique, que vem substituindo o Manuel Neuer muito bem, mas o Neuer é um dos maiores goleiros da história do futebol, né? Então, você acha que a ausência dele, essa falta da qualidade, essa falta da liderança pode prejudicar a seleção alemã? Eu acho que talvez sim, mas não creio que possa causar um grande prejuízo assim para a Alemanha, porque além dele ele tá grande, alguns meses já, 8, 9 meses sem jogar, eu acho que ele acho que até mais, ele tá muito tempo sem jogar. Então, e ele chegar agora só para jogar a Copa do Mundo, eu acho que às vezes pode causar um prejuízo ali por estar sem ritmo de jogo, mas eu acho que o Ter Stegen ele vem numa crescente muito grande, e por mim, qualquer fator eu apostaria no Ter Stegen. Eu acho que é porque a Alemanha, na posição de goleiro, podia machucar 10 jogadores que eles ainda iam ter um goleiro que seria, no mínimo, competente. Assim. Eu imagino que nessa linha de sucessão, o 11º nessa situação hipotética seria o Karius, do Liverpool. E mesmo assim, ele ainda é um goleiro... Tá exagerando. Né? Com certeza. Mas assim, tirando o Neuer, você tem o Ter Stegen, você tem o Leno, você tem o Trapp, você tem o Horn, que é o goleiro do Colônia, que, né, apesar de ter sido rebaixado com o clube, é um excelente goleiro jovem, que eu acho que inclusive vai ser o cara que vai herdar a camisa do Neuer, mesmo tendo o Ter Stegen e o Leno com os seus 26 anos, né? Ambos são de 92, nascidos em 92. O Ter Stegen o Horn é um pouquinho mais novo, acho que uns 2, 3 anos de diferença. Então eu acho que ele tem o potencial para ser o futuro no gol da Alemanha. Já que você falou em futuro, Bruno Santoni, nas últimas Copas a Alemanha ela teve um centroavante de ofício, vamos dizer assim, né? Nos últimos anos, inclusive Miroslav Klose, né? Mário Gomes. Nessa Copa você não vê na seleção da Alemanha um centroavante de peso mundial, né? De nível mundial. Você tem nomes interessantes surgindo, como o próprio Timo Werner, o Sandro Wagner do Bayern de Munique, mas nenhum consolidado no cenário do futebol europeu e mundial. Você acha que essa falta de centroavante pode prejudicar a seleção ou fazer com que ela jogue, sei lá, de repente com um falso 9 ou com esses mesmos jogadores sem experiência, assim? Eu tenho a impressão de que hoje essa falta do 9 é um problema mundial, na realidade. E talvez seja até uma tendência hoje, porque a gente comentou da Espanha no último programa, num desses nossos últimos programas, inclusive, que é uma seleção muito ofensiva, e a da Alemanha também, apesar de ter essa falta no ataque. A Alemanha joga num 3-4-3, tem um meio de campo muito bom, que também vai muito para cima do adversário, e eu tenho uma dúvida muito grande ali, que é quem vai jogar ao lado do Toni Kroos, na realidade, porque acho que é aí que está o grande segredo da seleção. Eu acho que essa dúvida só pode ser respondida com a convocação final, né? Porque tem algumas opções que teoricamente não dão tanto suporte assim pro Kroos, né? Que nem o Khedira, o Henry Kahn ali. Eu acho importante que a Alemanha ela tenha uma coluna vertebral bem feita ali, né? Desde a zaga ali até o ataque, mesmo não tendo essa referência do 9 lá. E mesmo assim, só queria fazer um comentário aqui rapidinho, que a seleção na Copa das aliás, nas eliminatórias fez 43 gols, o que é um recorde europeu. Eles ganharam 10 jogos, os 10 jogos que eles tiveram, eles ganharam. 100% de aproveitamento não é para um time que esteja em formação, para um time feito já, né? Então, passando do favorito do grupo e um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, vamos agora para um dos que não tem tanta expectativa assim no torneio, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela se classificou atrás do Irã. A gente falou do Irã alguns programas atrás. O Irã tem vários problemas na seleção, né?
Então, uma seleção que não tem grandes nomes no cenário mundial, eu acho que tirando o Son ali, eu acho que os outros ainda são coadjuvantes e principalmente a defesa é muito ruim. Então eu queria levantar essa bola pro Pedro. Você acha que a Coreia do Sul é a defesa mais fraca da Copa do Mundo? Eu não acho que é a mais fraca, porque mais pra frente, num dos grupos ali, a gente vai falar de uma defesa que eu acho que consegue ser pior. Mas com certeza é uma bem problemática. Isso dá pra gente cravar com facilidade, até porque uma seleção que não consegue, não desmerecendo o trabalho do Queiroz lá no Irã, mas uma seleção que não consegue bater de frente ou consegue ficar na frente do Irã, indica uma fraqueza muito grande. Mas, como você citou, o Son, ele é com certeza o protagonista dessa seleção, não tem nem dúvida disso, mas ele tem algumas peças de suporte que podem ajudar ele a carregar aí a Coreia, né? Como o Ki, que joga lá no Swansea e que teve boas temporadas no Celtic da Escócia. Quando se transferiu para o Swansea, eu acho que ainda nas primeiras temporadas foi melhor, agora já deu uma certa caída, assim como o desempenho do Swansea na Premier League. E o Ko, que é também um bom meio-campo, que joga lá no Augsburg, fez uma boa temporada na Bundesliga novamente. Então ele tem alguns destaques, mas com certeza é uma seleção que vai ter grandes problemas para passar dessa fase. E você levantou uma bola aí falando de alguns jogadores que, principalmente o Ko, que joga no Augsburg, né? Eu queria salientar aqui o centroavante da seleção coreana, que é o Ri Chang-won, que joga lá na Áustria, no RB Salzburg. Né? O clube irmão do Leipzig, né? E eu queria levantar aqui que, na verdade, apesar do Son ele ser o principal atleta ali, quem faz os gols é o jogador que joga na Liga Austríaca, o Hwang, né, Matheus? Exatamente, é ele quem vem sendo o artilheiro no ataque lá da Coreia. Mas eu acho que os principais destaques ali, com certeza, vai ser voltado pro meio campo, acho que principalmente com o Son e com o Sung Yang. É isso, Pedro? Do Swansea? Do Swansea? Ah, o que Sung Yang? O Sung Yang. É difícil, né? É complicado. Pra você que tá ouvindo aí, a seleção coreana ela tem uma particularidade. A gente não sabe se a gente fala o sobrenome primeiro, se é o nome primeiro. Então, tem alguns jogadores que os narradores falam o sobrenome, tem alguns jogadores que os narradores falam o nome. Então a gente, como estamos no Brasil, a gente vai falando aí, você vai se localizando. Pega o álbum da Copa do Mundo. E vai olhando lá, que talvez seja uma boa referência pra você. Mas eu acho que, assim, por mais que tenha a referência do 9 lá na frente da seleção, eu acho que o jogo vai se passar principalmente ali com esses dois jogadores no meio de campo, porque eles são as duas grandes referências do time. E como a gente tá... Em todos os programas tem uma polêmica que eu vou levantar a bola pro Bruno Santoni. Momento polêmico. Ele pode ser chamado com do nosso mamilo. Bruno Então, eu vou levantar aqui uma polêmica. Será que essa seleção da Coreia do Sul, ela pode, de repente, roubar a segunda vaga de México ou Suécia através desses três jogadores? Não, de jeito nenhum. Inclusive o técnico ele foi recentemente trocado porque teve uma classificação muito difícil nas eliminatórias. Esse técnico veio do Sub-20, depois participou também do Sub-23. Ele não é nada bom em tática. Ele tem... A verdade você encontra aqui. Se fosse fácil, eu seria o técnico deles, né? Mas ele costuma montar um 4-4-2 aí, mas ao mesmo tempo ele também joga com 3 jogadores na defesa, então ele não tem uma definição do que ele quer para a Coreia do Sul e também é uma incerteza sobre como vai para a Rússia essa Coreia do Sul. Então, se nem o técnico sabe direito como é que vai escalar a seleção, quem sou eu para falar, né? Inclusive, desculpa, Lucas, mas eu acho que essa troca de técnico, na verdade, que fez o Yang Hee-chan, que é o atacante mais novo lá que a gente começou a falar, ele começar a ser convocado, porque ele ainda, de todos os atacantes que geralmente são convidados, ele é o mais novo, então ele ainda nem fixou os pés na seleção direito. Então ele tenta mixar um pouco das figuras mais experientes, né? Que é até estranho falar isso, mas o Son é um dos mais experientes dessa seleção. Que só tem 25 anos. Só 25 anos, mas já tem 63 aparições pelo país dele. Mas você tem algumas outras figuras tradicionais. Uma até que caiu um pouco no esquecimento,
mas que já jogou até mesmo no Sunderland e passou pelo Borussia Dortmund, é muito apagada a participação dele, que era o Jin Dong-won, e hoje está no Darmstadt 98, que é um time que estava na Bundesliga no passado, agora vai para a terceira divisão, porque caiu como se fosse... tropeçou já direto para a terceira divisão da Alemanha. E ele era um cara muito de confiança do técnico antigo, mas que não foi convocado nas últimas 2 vezes. Então isso pode apontar para essa mudança de característica até mesmo no ataque, que eu acho que deve ser um dos pontos fortes dessa seleção. Eu estava pensando aqui, vocês levantaram a bola. A Coreia do Sul, então, pelo que a gente viu nesse programa de hoje, ela é um dos candidatos a saco de pancada também, né? A gente, pelo menos tem pelo menos um ali em cada grupo que é candidato. Uhum. Mas, Matheus, ali no começo dos anos 2000, 2002, até 2010, a seleção da Coreia ela teve uma geração relativamente de sucesso para os padrões asiáticos, né, com o Park, com Yap Lee, que foi semifinalista de Champions League, tem o Park Chung-yong, que foi jogador do Arsenal. Então, vários jogadores jogaram em clubes de expressão a nível mundial, né? O principal deles, o Park, no Manchester United, titular do Alex Ferguson, muitas vezes contestado, mas sempre competente. Essa geração da Coreia do Sul agora, né, capitaneada pelo Son e por vários jogadores jovens, ela pode alcançar os mesmos feitos dessa geração de 2002 ou tá longe ainda? Eu acho que o jogo mudou, não é mesmo? Mas parece que o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou. Mas eu acredito que não. Eu acho que não, eu não crio grandes expectativas. Eu acho que, na verdade, ninguém está criando grandes expectativas pelo lado da Coreia do Sul. Eu acho que eu acho que vai ser meio que você falou de ser o saco de pancadas do grupo ali. Porque eu acho que perto das outras seleções, México, Alemanha e Suécia, vai acabar sobrando para a Coreia. É isso aí, galera. Tudo que é bom chega na metade, não é mesmo? Estamos na metade do nosso programa. Vamos agora para um intervalinho e já voltamos. Voltamos agora para a segunda parte desse grupo F. Ficou faltando falar sobre México e Suécia. Vamos falar sobre a seleção mexicana? A seleção mexicana se classificou em primeiro lugar nas eliminatórias da CONCACAF, que não é nenhum feito, né, vamos dizer assim, né, visto as seleções que ela enfrenta. Mas tem alguns jogadores interessantes, muita variabilidade técnica, né, tática. E o Carlos Osório, que é o colombiano, o técnico da seleção mexicana, ele costuma variar bastante os titulares, né? Pedro Lucena, essa variação tática, esses vários nomes, né, que não tem... Ele pode... Essa variação tática ela pode ser considerada como não tem um nome de peso ou como tem vários nomes de peso? Eu acho que é a falta de um nome gigantesco, mas são vários jogadores bons que acabam oportunizando toda essa rotação no time. Você pega, principalmente, acho que no meio campo e no ataque, quantas opções ele tem o Guardado, que é um cara extremamente competente, já com seus 31 anos, eu acho que até vai ser o líder, né? Ele, o capitão na última eliminatória. Então é o líder, mas ele tem o Fabian, tem o Molina que fez uma temporada muito boa no Monterrey que teve uma campanha interessante. E, claro, no ataque você tem várias opções, na verdade, né? O Peralta, o Chicharito, o Vela, o Jiménez. Então, essa riqueza oportuniza essas opções. Então, dependendo de como um jogo está se encaminhando, ele consegue fazer essas mudanças sem ter que sacrificar jogadores, porque a maioria deles até consegue jogar em mais de uma posição. E isso faz com que o jogo do mexicano fique muito interessante. E por isso eu acho que ele vai ter muita oportunidade dentro desse grupo. Na verdade, eu acho que o trabalho do Osório, ele faz isso muito das trocas de jogadores, esse revezamento. Porque até ele fez isso muito quando ele trabalhou aqui no São Paulo, que ele sempre faz esse estilo... Ele monta um time de acordo com o seu adversário. Então, a cada jogo ele tá mudando. Se ele precisar tirar o principal jogador do time para jogar de acordo com o adversário, ele vai jogar. E isso às vezes pode ser perigoso, né? No trabalho dele que ele teve pelo São Paulo, ele teve alguns jogos ali que ele sofreu bastante, mesmo tendo alguns bons resultados. E isso aconteceu também agora no comando da seleção mexicana. O México teve um grande destaque nas eliminatórias, mas quando ele pegou 2 adversários difíceis, ele tomou um sacode, né? Que ele perdeu de 4-1 para a Alemanha e do Chile ele tomou 7-1.
Então eu acho que isso daí pode ser preocupante. Por isso que eu considero também o grande desafio da carreira dele. E o Osório, né, você ressaltou o trabalho do técnico na seleção. Eu acho bastante interessante, na verdade, esse trabalho que ele está fazendo, principalmente essa rotação, né? E o meio-campo da seleção mexicana, eu particularmente gosto muito ali com o Guardado, Herrera e alternando entre o Jonathan dos Santos e o Giovanni dos Santos. Bom, a pergunta que vou lançar aqui pro Bruno Santoni. Esse meio-campo do México, né, apesar de ser muito subestimado, fazer parte de uma seleção não tão forte, uma seleção que, apesar de ter se classificado em primeiro, não vai ter tanto destaque, mas ele pode ser considerado um dos principais meio-campos da Copa do Mundo? Eu acredito que sim. Se o Osório conseguir montar, fazer uma formação tática bem legal para a seleção, eu acredito que sim. Até porque ele tem variado bastante nas partidas, principalmente nas últimas, esse sistema de jogo. Quando ele assumiu a seleção, ele jogava num 4-3-3, e agora, como foi bem comentado aqui, ele sempre joga com 2 reforços no meio de campo, principalmente agora nas últimas partidas. Então, ele tem alguns outros atletas aí que não foram citados ainda, como o Chua, por exemplo, também, que é um baita jogador. Excelente goleiro. Você tem uma defesa aí muito sólida com ele debaixo das traves. Os torcedores do Santos lembram bem do Ochoa, né? Os torcedores da seleção brasileira também, esse último jogo com a seleção brasileira. E fora esses jogadores aqui que já foram citados, que já tem mais de 5 anos de clubes na Europa, né? Então, você tem realmente um meio de campo, principalmente, muito forte. E passando a bola aqui pro Matheus, fazendo um meio campo pro nosso atacante Matheus Bueno. Essa seleção do México, ela tem vários jogadores experientes, mas ela também tem 2 jogadores que é importante ressaltar por serem muito jovens e estarem sendo lançados pelo Osório, que é o caso do Irving e do Lozano. São 2 pontas que às vezes jogam os 2 sozinhos no ataque, às vezes jogam com 3, às vezes jogam no meio campo. Essa nova geração do México aí promete ser mais promissora que a do Giovanni dos Santos, que não engrenou tanto assim no futebol mundial? Eram 2 jogadores que a gente criou bastante expectativa e no cenário mundial não virou muita coisa, né? Mas eu acho que esses 2 jogadores podem acabar vingando, sim. Tem grandes qualidades. O Lozano vem de grande temporada no PSV. E eu acho que ele pode encaixar junto com esses jogadores experientes ali no México. Tem que ver como que o Osório vai trabalhar, né? De jogo para jogo, por causa do estilo tático dele. Mas pode ali fazer um trabalho com Titiarito e companhia no ataque, sim. Titiarito é outra coisa, né? É outro tópico, né? Vou passar aqui pro Pedro, que ele levantou o dedinho, mas no meio do seu comentário, responda pra mim se Titiarito é jogador, é craque ou não. Serve meio craque? Não. Acho que serve. Mini craque? É um mini craque. Dava pra comprar ele na Coca-Cola lá, né? Mas o Titiarito, eu acho que ele não é o tipo de jogador que você confia responsabilidade tão grande nele, mas que se ele não for a peça que tem que brilhar, ele consegue fazer um trabalho competente. E eu acho que essa seleção ela é distribuída. Eu acho que a pressão não tá mais tanto no ombro dele quanto era em Copas anteriores, sabe? E eu acho que uma das coisas boas também dessa seleção mexicana é porque, ao contrário de muitas outras seleções que a gente já falou ao longo desses programas, que tem um meio de campo competente ou que tem um ataque que se destaque, o caso do México é que ele não tem uma defesa que comprometa. E isso é um fator importante. Por mais que tenha levado algumas sapecadas, principalmente em amistosos, eles têm umas peças importantes, como o Moreno. O Moreno fez já passou pelo PSV, assim como o Guardado e o próprio Lozano, mas hoje está no Real Sociedade, fez uma boa temporada. O Layún também, que é do Sevilha. E você tem outros 2 zagueiros, outras 2 opções na zaga, bem confiáveis também, que é o Reis e o Ayala. Então, tira um ponto potencial de fraqueza, né? Principalmente num grupo tão forte, né? A gente já falou de 2 seleções, mas a gente ainda vai falar de outra que é uma seleção muito boa, que é a da Suécia. Num grupo tão competitivo, você ter um equilíbrio entre todos os seus setores é importante. Eu acho que o México oferece isso, mesmo que seja sem craques. E falando da defesa aqui, né? Vamos pro nosso polêmico Bruno Santoni. Levantar mais uma polêmica aqui, né? No ano passado, no meio do ano, o Rafa Márquez, jogador do ex-Barcelona, capitão da seleção por muito tempo, foi associado ao narcotráfico, né? E por isso acabou não sendo
chamado mais para a seleção, né? Se ele fosse para essa Copa do Mundo, seria a sua 5ª Copa do Mundo. Como ainda não saiu a convocação, você acha que ele pode ser chamado ainda? Você acha que ele tem alguma coisa para acrescentar para a seleção, apesar dos 39 anos? Eu acredito que sim. É um jogador que tem muito a agregar, né, pro elenco. A gente vê isso nas outras seleções, que sempre tem um jogador mais velho, de mais experiência, justamente para dar essa segurança, vamos dizer assim, uma certa experiência de quem já passou por 4 Copas do Mundo, foi isso que você disse. E se fosse titular e capitão, ele seria capitão há 16 anos da seleção do México. Eu acho que até existe uma certa necessidade de ter um jogador como esse para compor o elenco, até para piazada e para jogadores mais jovens terem quem não se inspirar, mas justamente para ter essa segurança. Eu acho que Ele que pode deixar isso. os jogadores um pouco ligados, né? Essa foi muito ruim. Essa foi muito ruim. Mas em compensação, eu acho que também tem uma certa... dá um aspecto saudável para a seleção essa rotação na liderança, né? Então você passar o bastão para o guardado, que é 8 anos mais novo, eu acho que também tem aspectos positivos, né? Ainda mais se realmente essa ligação que ele tem com todo o problema lá no narcotráfico, seja lá o que ele tiver envolvido. Né? Então a questão do exemplo, você meio que liderar também fora de campo, talvez seja importante para essa seleção mexicana, que conta com muitos jogadores jovens. E eu acho que vai ser legal de assistir o México nessa Copa do Mundo, porque o trabalho do Osório, os jogos dele, dos times que ele faz, é bem legal de assistir. Isso começa desde lá de trás, quando ele trabalhou no Atlético Nacional, que depois ele passou o comando pro Rueda, que ele que começou aquela geração de sucesso que fez o clube colombiano. Então eu acho que vai ser bem legal de assistir essa seleção aí. E só para finalizar a seleção do México aqui, né? O Rafa Marques foi inocentado, já voltou aos treinos pelo Atlas no México, né? Isso é importante da gente falar. Vamos passar agora para a seleção da Suécia, seleção do polêmico também Zlatan Ibrahimovic, né? Seria mais uma Copa aí do sueco artilheiro mundialmente famoso, né? Mas a seleção da Suécia, ela se classificou em segundo num grupo que tinha França e Holanda, né? Então ela foi para a repescagem e tomou o lugar que seria da seleção holandesa, né? Na repescagem contra a Itália, meteu 1-0 em casa, empatou 0-0 na Itália, mas não convenceu também, né? É um time limitado tecnicamente, que depende muito da criação do Forsberg e dos gols do Guidetti e do Berg, né? Tanto que o ataque foi o mais efetivo do grupo, né? Com 26 gols, né? Eu queria saber aí do nosso polêmico também, Bruno Centoni. Será que o Ibrahimovic não faz falta para essa seleção? Claro que faz. Ele também Desculpa. Ficou até triste dando a notícia ali, né? Desculpa os nossos ouvintes, estou com um probleminha de garganta aqui. Não, mas faz falta sim. É um jogador, como a gente estava falando agora há pouco da seleção do México, que traz essa experiência. E ele sim é um jogador muito referência, né? Quando você tem um Zlatan na sua seleção, você fica muito mais seguro, porque ele é um jogador que também é muito decisivo. Ele não é só experiente, mas ele é muito decisivo. Talvez não mais tão polêmico como já foi alguns anos atrás, embora ele queira ainda disputar essa Copa do Mundo, né? Recentemente ele deu esse aviso aí ao mundo de que Zlatan poderia disputar a Copa de 2018. E agora, quem vai ser mais polêmico ainda sou eu, então, porque para mim o Zlatan não faz tanta falta assim para essa seleção, até porque ela conquistou tudo isso que conseguiu sem ele. Então, o fato da Federação da Suécia ter esnobado essa tentativa de retorno, para mim foi muito acertada. Porque você já virou uma página ali. Se você volta, você tem um risco de sofrer muito com o ego, vamos dizer assim. Eu já sou totalmente contrário. Eu acho que tá rachado que uma seleção como a Suécia, se ela não sentir falta de um jogador como Ibrahimovic, alguma coisa aí tá errada. Não, e detalhe, porque antes os jogadores das seleções anteriores jogavam em grandes clubes europeus, né? Hoje você já não tem mais atletas desse porte. Tudo bem, tem jogadores aí que jogam mais, sei lá, na Grécia, em outros países como esse, né? Isso pega também a parte tática, né? Que hoje eles jogam muito no 4-4-2,
que lembra Coisa muito... que não acontecia, né? Na época do Ibrahimovic não acontecia tanto. Mas Mas no começo da carreira do Ibrahimovic, que ele disputava o ataque com o Larsson. Exatamente. Né? Então que jogavam dois ali. Era muito um sistema usado quando a geração da Suécia teve uma época bem vitoriosa, que foi com o Lagerbäck, no começo dos anos 2000, e depois mas também tinha jogadores que atuavam em grandes clubes, e hoje é totalmente, como o Bruno falou, que é totalmente o contrário. Então acho que isso pode causar uma grande diferença. Eu particularmente, eu gosto muito do Ibrahimovic, né? Se eu tivesse que escolher um jogador preferido que está em atividade, seria o Ibrahimovic, mas eu concordo com o Pedro, eu acho que essa seleção, ela melhorou depois da saída do Ibrahimovic, porque ele chama muito jogo, ele chama muita atenção, e os jogadores não criam autonomia para fazer as jogadas, eles dependem muito de ele criar, ele finalizar, ele cruzar e ir para a área cabecear, sabe? Então, o Guidetti cresceu de produção, Berg cresceu de produção, e o contra-ataque dessa seleção é muito perigoso, né, Matheus? É um contra-ataque rápido, né? Eles vão acabar explorando isso no estilo de jogo deles. Mas eu acho que mesmo assim ainda vai faltar, o Ibra vai fazer uma falta. Além do mais que ele é um atrativo à parte no jogo ali, né? Que é o grande personagem, mas... Eu acho que além desse contra-ataque, eles têm que pensar também na parte defensiva ali, porque não adianta você ter um contra-ataque rápido se você não tiver uma defesa sólida. Porque até tem o Lindelof lá, mas ele não chegou a jogar muito nessa temporada que ele acabou indo pro United. Então a gente tem que ver como que vai ser, porque contra uma própria Alemanha da vida ali, um México que gosta de atacar bastante, eles vão ter que ter uma parte defensiva bem, bem postada. Eu acho que um fator interessante justamente para fazer essa transição entre uma talvez defesa fraca e o ataque, né, com essas opções que a gente citou, inclusive o Toivonen também é um cara que tem crescido de produção, apesar dele ser... Eu não considero ele um bom jogador, mas... Contestável, né? Não, ele com certeza é contestável, principalmente a nível de clube. Mas na seleção eu acho que ele faz um trabalho decente, principalmente depois da saída do Ibra. E eu acho que vale a gente destacar, além do Forsberg, que é um cara que cai mais pela esquerda, o Durmaz, que é um cara que cai pela direita, que faz justamente essa velocidade nas laterais ser tão grande no meio de campo, né? O Durmaz não é mais um garoto e tal, mas com 29 anos ele ainda tem um pique para correr, que é bem interessante. E ele conta com o apoio de bons laterais ali, né? Que é o Olsson, o Hult, o próprio Hult, e o Lustig, né? O Lustig é mais ou menos, né? Ele joga no Celtic, ele é um jogador... Ele é defensivamente responsável, mas é um cara que não consegue subir para apoiar, mas é uma carência que o Forsberg e o Durmaz conseguem suprir, o que é interessante para uma defesa. Em compensação, você tem o Olsson, que é um cara que consegue subir, mas não consegue defender. Então, é um equilíbrio, é uma série de desafios que essa seleção vai ter que superar, principalmente nessa defesa aí. E continuando com você, Pedro, eu quero falar um pouquinho do Forsberg, né, que é um dos principais assistentes da Europa nas últimas temporadas, principalmente nas 2 últimas temporadas, né? E eu acho que ele pode surpreender na Copa. Ele é um daqueles jogadores que a gente quer ver num time maior, né? Ele é um daqueles jogadores que a gente gostaria de ver disputando o final de Champions League, disputando grandes jogos. E eu queria saber da importância dele para essa seleção da Suécia, né? Além da criatividade, né? Como um capitão técnico, vamos dizer assim, porque toda seleção tem um ponto de equilíbrio técnico, assim, vamos dizer. Uhum. O Forsberg, ele teve uma ascensão muito surpreendente, vamos dizer assim, né? Porque eu cheguei a ver um jogo uma vez do Malmo no campeonato sueco, e eu achei ele um cara muito rápido e tudo mais, e aí eu parei de acompanhar, não fazia mais ideia nem de quem que era o jogador e tudo mais. Aí quando eu vi o Leipzig, né, surgindo como essa força inesperada na Alemanha, e aí nossa, era aquele rapaz, né? E então essa velocidade e habilidade na criação que ele tem, essa inteligência, é uma coisa que era crucial para esse setor que carece de inteligência, vamos dizer assim, na seleção da Suécia. Porque se você pega e olha quem que são as outras pessoas para compor esse meio de campo... Inclusive nas últimas décadas. Né? Porque depois da geração ali do Ljungberg, não sei se você lembra dele, que estava no Arsenal, que não perdia. Ele era mais esforçado do que ele era esforçado, coisa, né? Mas assim, ele ainda tinha uma certa
habilidade que não é mais encontrada nesse meio de campo da Suécia, né? Então você tem o Larsson, que é um dos capitães alternativos ali, mas um cara que só bate falta. Aí você tem o Hilmark, que é um cara bem mais ou menos, foi até dispensado do PSV um tempo atrás. O Ekdal, que é um cara que joga no Hamburgo que está sempre lutando para não cair. Então era muito carente de um cara que conseguisse trabalhar essa bola e não tentasse armar de qualquer maneira. Então, assim, o surgimento desse 10 do Emil foi uma coisa crucial, não só para a seleção, mas até para o Red Bull. E eu acho que, olha, o Red Bull vai até que abrir essa carteira aí para manter ele nas próximas temporadas, porque realmente esse cara joga muito para o clube que ele está hoje. E o estilo de jogo do Forsberg, eu acho que pode ser interessante, porque para uma seleção que não tenha tanta expressão como outras ali, como a própria Alemanha, eu acho que pode ser interessante, porque é ele quem pode conseguir alguma coisa diferente para a seleção. E isso pode ajudar eles a conseguirem algum resultado que possa levar essa classificação para as oitavas, né? E essa classificação é difícil, né? Mas eu acho que ela disputa ali com a seleção do México, né? A segunda colocação do grupo, entre as né? duas. Com certeza. Mas tudo que é bom chega ao final, não é verdade? Como todos os nossos programas, estamos gostando muito de fazer esse podcast da Copa do Mundo. Mas vamos fazer um encerramento aqui com os palpites, né? Quem passa em segundo lugar do grupo, né, Bruno Santoni? Eu acho que esse é um dos grupos aí mais difíceis aí para a segunda classificação. Eu acho que vai ficar muito entre Suécia e México, realmente, como a gente acabou de falar. Mas eu espero realmente que o Ibra aí surpreenda todos e ainda apareça nessa Copa. Esperança é a última que morre. Eu não acredito, mas seria muito bacana, muito legal ter ele nessa Copa e talvez sem ele a Suécia vá adiante. Com ele eu acho um pouco mais difícil porque eu acho que ele não se encaixa tão bem assim nessa formação tática do técnico. Matheus Bueno, Alemanha em primeiro e quem em segundo? Eu acho que passa o México. Eu acho que vai dar um certo trabalho ali, mas eu confio nesse trabalho do Osório. Pedro Lucena. A Alemanha cai na fase de grupos. Na verdade, isso é uma cisma, né, que teve nas últimas 2 edições de Copa. A Itália caiu em 2010, foi campeã em 2006. A Espanha, campeã em 2010, caiu em 2014 na fase de grupos. Mas com certeza a Alemanha não vai cair nessa fase de grupos, é candidata forte ao título. Então, Alemanha em primeiro, México em segundo para mim, Suécia em terceiro e por último a Coreia do Sul. Eu vou com você, Pedro, em gênero, número e grau, né? Alemanha em primeiro, México em segundo, Suécia em terceiro e Coreia do Sul 0 pontos, né? Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Quero agradecer também aos nossos comentaristas, Pedro Lucena. Valeu, até a próxima. Matheus Bueno. Valeu, Lucas, e até a próxima. Estamos aqui também com Pedro Santoni. Pedro Santoni. Valeu, galera. É para fazer o contrário da última que eu falei, Bruno Lucena, agora é Pedro Santoni. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Eu sou o Lucas Jensen. Fique com a gente e até a próxima. Messing with the enemy, said it's true. It's another trick. Messing